Educação Sexual em Debate, nas ondas da Rádio Desk. Um programa ao vivo e interativo que discute a sexualidade humana de forma aberta, franca e direta. Apresentação: Patrícia Mendes. Oi, Salvador, bom dia. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou também pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Registramos que o programa em 2015 mudou de horário, passando a ser apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a FAED, e pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias. Estamos na etapa 8. Eu sou a mestranda Márcia de Freitas, supervisora escolar da Prefeitura de Florianópolis, membro do grupo de pesquisa EduSex. Hoje conversaremos com a Major da Polícia Militar de Santa Catarina, Arlene Souza da Silva Vilela. Ela vai estar conversando com a gente sobre a mulher na Polícia Militar de Santa Catarina e sobre a formação dos e das policiais que atuam nesse estado. Registramos também a presença da professora Sônia nessa nossa conversa. Seja bem-vinda, Arlene, bom dia, e bom dia, professora Sônia. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço a Márcia e também a professora Sônia por ter essa oportunidade. Bom dia, Arlene, seja bem-vinda. Nós agradecemos também a indicação da professora doutora Graziella, que nos indicou a Major, né? A Major Arlene, para essa conversa sobre a mulher, que é um dado muito importante para a questão da educação sexual, é entendimento dos vários lugares e profissões onde a mulher catarinense contribui na construção desse Estado, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada. Então, Major, vamos começar nossa conversa. Há quanto tempo você está na Polícia Militar, aqui de Santa Catarina? E em quais regiões do estado você já atuou? Certo, eu estou agora em agosto, completo 23 anos dentro da instituição. Eu sou aqui de Florianópolis, mas eu trabalhei em diversas regiões do estado. Então, eu trabalhei tanto em Florianópolis como em Chapecó, Joinville e em Jaraguá do Sul. Dessas regiões onde eu fiquei 15 anos, quando então eu retornei em 2010 aqui para Florianópolis. E nesses teus 23 anos de caminhada, né? Quais setores da Polícia Militar que você já trabalhou? Bem, depois de formado na região de Chapecó, a gente trabalha dentro de uma unidade, de um batalhão, dentro de algumas seções e também na atividade operacional na rua. Então, desde o policiamento ostensivo, dentro das seções também a seção de relações públicas, a parte de planejamento, também nessa região de Chapecó. Na região de Joinville, eu trabalhava e comandava a região central, onde eu comandava um pelotão. Atuei com a questão da polícia comunitária, integrando junto à comunidade questões referentes à segurança, em parceria, junto com o Conselho Tutelar, vários outros órgãos, tentando buscar soluções para a segurança. E depois, em Jaraguá do Sul, eu atuei também na parte de P4, que seria a parte de compras, aquisições, compra de viaturas, melhoria das instalações, equipamentos, também com a comunidade, com a criação de 13 conselhos comunitários de segurança, onde junto com a comunidade a gente conseguiu melhorar muito a questão da segurança em parceria com as associações de moradores, porque trabalho em rede a gente percebe que ele é muito importante. Também com o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, onde a escola abria a porta para a gente poder trabalhar as questões que o professor sozinho muitas vezes não conseguia trabalhar, então a gente conseguia junto com ele, com a família, a escola, trabalhar questões de violência relacionadas às crianças e também o PROERD para pais com os pais dessas crianças. E agora aqui eu estou trabalhando em Florianópolis, trabalhei no Hospital da Polícia Militar e agora estou trabalhando com a parte de formação de policiais. Trabalhei por 2 anos e meio na creche da Polícia Militar
e agora estou atuando com a formação de policiais militares, desde do soldado que entra até o aluno oficial que se forma. Uma curiosidade, com que idade? Idade não, mas você jovenzinha entrou para a polícia. Exato, com 21 anos eu entrei para a Polícia Militar. E como é que foi essa tua decisão? Como é que você chegou, né, e definir isso que eu quero para a minha vida? Primeira opção, a proximidade, né, dessa profissão com a minha família, que o meu pai é policial militar. E depois, por uma questão, eu fazia na Universidade Federal, a questão dos custos, e a Polícia Militar foi uma forma de eu custear a questão da universidade, todo aquele xerox que a gente faz, a gente tem essas opções da passagem de ônibus e tudo mais, os custos, né, eu morava na Palhoça, então custear tudo isso daí. E aí acabou se tornando uma paixão, porque lidar com pessoas eu descobri que era realmente algo que eu queria. E a polícia me deu isso. Você estudava e já ingressou daí na polícia? Isso, eu estudava, exatamente. Né? E bonito que já tinha um exemplo lindo em casa, né? Exatamente. Mas e até hoje você... Hoje é major, né? Exatamente. É um alto posto, né? Quer dizer que uma caminhada, você foi desde todo tipo de... Isso, eu entrei como soldado aqui em Florianópolis, aí depois vestibular, passei no vestibular para o curso de oficiais e permaneci, então, até hoje, né? Galgando esses postos. Os postos. Então, vejam a múltiplas faces de uma mulher, né? Que a gente brinca que às vezes se constrói o jeito de ser mulher, mas alguma coisa nessa construção, além de algumas que nós combatemos, é essa capacidade de atuar em várias frentes, né? Quando a beleza da tua caminhada, né? A própria profissão te deu condições de ir trabalhando nesses vários programas e lugares, conhecer as comunidades, a importância da rede com a Associação de Moradores, o PROERD, que eu acho que é um trabalho belíssimo da Polícia Militar, né? Na ajuda aos educadores e pais sobre a questão das drogas, né? Da prevenção. Então, é muito linda a caminhada. E você constituiu tua família também? Exato. Durante o curso, né, eu conheci o meu esposo, depois para Chapecó, e a gente acabou se reencontrando no norte do estado, a gente casou, ficamos lá, tivemos nossos filhos e retornamos então para Florianópolis. Filhos, que idade você tem? Hoje tenho duas meninas, uma com 10 e uma com 7. E já estão apaixonadas olhando para a profissão da mãe? Já que tem... Na faixa etária que elas estão hoje, o sonho delas é ser professora, que elas amam as professoras delas. O que você é hoje no curso também de formação, exatamente. Né? E seu marido é policial também, não? Não, até eu brinco que ele não... Para mudar um pouco o assunto em casa, né? Ele trabalha com software, então ele não é policial, não. Mas que linda caminhada, né? E isso te qualifica ainda mais quando contata com os que estão chegando, né, na formação, que você vai falar logo da formação deles. Exatamente. Dos novos profissionais da Polícia Militar, né? Aliás, uma instituição que tem quase 200 anos, né? Isso, esse ano completou 180 anos. E muito respeitada. Eu, assim como morador em Santa Catarina e catarinense de coração, eu vejo um diferencial, às vezes, na Polícia Militar, esse lado humanista e comunitário, né? Que, às vezes, infelizmente, outras notícias que a gente vê por aí, né? O policial militar é levado a um outro tipo de atitude, porque o contexto desafia, né? E eu acho que os catarinenses podem se orgulhar bastante da Polícia Militar catarinense. A Polícia Militar tem a formação na área de humanas muito forte. Forte, né? Aqui tem, sim. Então, Major, você nos contou que foi coordenadora pedagógica na creche da Polícia Militar, né? Enquanto você estava nessa função, você pode nos contar, assim, se você percebeu situações que se fazia necessário falar sobre educação sexual e pensando nos três, né? Nos docentes, famílias e crianças. Sim, embora às vezes a gente tenha, né? Eu tinha essa visão um pouco restrita com relação a essas relações que se davam dentro do espaço do Centro de Educação Infantil. Mas lá a gente percebia o quanto os pais queriam tratar do tema sem saber como fazê-lo. E algumas professoras tinham projetos, mas às vezes os próprios pais não sabiam lidar
com o projeto que achava um pouco avançado, a questão do respeito que a professora tentava buscar na construção desses projetos com a família, mas também com a necessidade das crianças conhecerem, porque assim a gente percebia, ouvindo as professoras falarem, que da autonomia também passava essa compreensão do seu corpo. E a criança, desde o bebê, onde a gente via profissionais fantásticas trabalhando, desde o bebê compreender do seu crescimento, do seu corpo, né, os seus dedinhos, se encontrando, a questão da preocupação com a higiene. E aí os pais, né, existiam tabus, existiam muitas vezes informações equivocadas e a necessidade de trazer, né, uma conversa com os pais com relação a essas preocupações, as diferenças, né, que as crianças muitas vezes exigiam na lida, nos cuidados de higiene, até a questão do desenvolvimento dessa criança frente à sua individualidade. Então, cada um tem sua característica. Às vezes, os pais queriam, né, que o filho estivesse próximo que o outro, só que cada uma com a sua particularidade. E aí, muitas professoras tentavam trabalhar essa questão do corpo, do desenvolvimento, entravam nessa questão da educação sexual necessária para se conversar. E a gente via isso crescer aos poucos, construções, às vezes, muito individuais, de cada família, junto com cada professor, mas era muito pertinente dentro daquela realidade. Alguma coisa, professora? Mas é engraçado que isso é comum em maioria das creches. E hoje em dia, né? E hoje em dia ainda. Se mantém. Porque nós trabalhamos há 30 anos com esse tema, sempre na perspectiva da sensibilização, né? Sobre essa questão do ser humano ser sexuado, a gente brinca, queiramos ou não, saibamos ou não, a dimensão sexualidade é própria do humano. E nós entendemos que na caminhada dos seres humanos, nas suas relações, através dos vários modos de produzir vida, tal, chegamos no dia de hoje, principalmente aqui no nosso jeito de viver, no Ocidente, né, com esse estranhamento, né, que às vezes se transforma em medo, às vezes se transforma em classificar tudo que me assusta como pecado, sujeira, e pais amorosos, professores amorosos, educadores em geral amorosos, brilhantes em muitas áreas, às vezes, nessa área ficam impactados e sem saber como agir, e às vezes tanto o docente e o educador com a mesma criança, querendo a mesma coisa, o bem e a felicidade daquela criança, tem essas dificuldades de diálogo. A gente sempre acha que a sensibilização dos profissionais da educação e de aproximação com as famílias para as conversas serenas e permanentes durante todo o processo vai ajudar no caminho, porque não se muda de um dia para o outro, né? Então, é bom que o estranhamento apareça, senão você não sabe como lidar, né? Então, lá vocês tiveram belos projetos, talvez. Eu sempre acho que, às vezes, a gente trabalha com a pedagogia, que é o pedagogo em formação, às vezes sai cheio de, eu já sei o que fazer um pouquinho, e vai lá, eu digo, primeiro senta com os pais, com os responsáveis, conversa, entenda o que ele entende, o que ele fala para os seus filhos em casa, e a partir dessa sensibilização da necessidade de um trabalho conjunto, é que começam devagarinho mudanças impostas de cima para baixo, ou de fora, tem dificuldade de acontecer, né? E é premente, porque a criança nasce, é só ver um bebê. Ele põe o dedo na boca, ele põe o dedo no olho, ele põe o dedo nos seus órgãos genitais. Ele vai se descobrindo. A gente que vai causando um estranhamento, muitas vezes do órgão genital, do toque, porque para nós o corpo inteiro tem passe livre, menos tocar ali sem saber o que vai surgir dali. A criança não tem essa prevenção, é a gente que vai colocando. A gente percebe isso também, né, professora, nos livros, na história, música, que trata essa questão da higiene, o foco na higiene. Então, a criança aprende a lavar as partes do corpo, mas a genital não, pula aquela parte. Outro dia nós vimos um vídeo, Major, na aula da quarta fase, que eles trouxeram, a gente pesquisou no YouTube, muito bonitinho, ensinava assim,
Você tenha... E a gente já estava 2 minutos depois cantando, e o vídeo tinha uns 3 minutos. Você tem a cabeça, tá, né? Tem a mão para pegar, daí os pés para isso, e daí você tem... Aparecia o pé e mão solta assim, né? Você tem o bumbum. Daí aparecia uma criança de fralda sentadinha. Ele é para sentar. Eu fiquei pensando se as crianças são espertas e sabem falar. Pô, então eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu faço cocô por aqui também. Né? Entende? E depois vai indo para a barriga. Eles mostraram um senhor barrigudo, caricato, dizendo, a barriga para comer. E roncar, que é sinal que está com fome. Eu pensei, a criança vai fazer uma confusão, entendendo? Pô, a barriga é só para isso. Faz mais que isso. Porque a barriga já começa a descer perigosamente para além do umbigo, né? Então a gente ri, mas é uma coisa que de um lado é triste se a gente não conseguir trabalhar, né? Ter esse olhar na hora da escolha dos materiais, né? E Importante. da conversa também. Então, Major, continuando. Você conversou com a gente também que hoje em dia está trabalhando num curso de formação de policiais militares em Santa Catarina, né? Então, você pode contar um pouco como é esse curso de formação? Exemplo, se são abordados temáticos, educação, sexualidade, gênero, se são abordados, como é que são, se tem uma diferenciação, se tem um momento que se fala sobre isso no curso? Sim, nos cursos de formação, a gente segue uma matriz curricular nacional, que da Secretaria de Direitos Humanos traz, né, vários pensares, a gente acompanha, exemplo, a matriz curricular nacional. E aí aqui, dada a cultura local, também são colocados, né, outras disciplinas mais afetas à realidade local também. Então, assim, as disciplinas de direitos humanos, elas tratam questões de gênero, porque as nossas maiores ocorrências são, né, em atendimento a pessoas, né, dos grupos vulneráveis. A mulher é, sem dúvida, uma das maiores clientes, né, da Polícia Militar. Infelizmente, uma cliente que sofreu vítima de violência. Na sua vulnerabilidade, né? Exatamente. Então, assim, a gente trabalhando em vários lugares do estado, a gente percebe que as ocorrências são as mesmas. Final de semana, o álcool, né, também envolvido, outras drogas. E a gente observa o quanto as mulheres sofrem de violência e quantas ocorrências a gente atende em diversos locais do estado, que é a famosa briga de marido e mulher. Então, que não é um caso de segurança pública, porque essa não é a missão da Polícia Militar, mas que acaba sendo a partir do momento que isso, né, acaba se tornando uma violência, que daí o vizinho liga, o filho liga, e aí, para que não haja, né, um problema muito mais grave, a polícia acaba tendo que intervir. E hoje a gente trata muito disso, dessas ocorrências, esses dados na sala de aula, com ferramentas de como abordar, de como alcançar. Hoje nós temos procedimentos operacionais padrão de como trabalhar esse tipo de ocorrência, embora cada cidadão, cada lugar, né, todos os ingredientes envolvidos dentro daquele processo, aquela ocorrência, são também pensados. Porque a gente verifica que é uma ocorrência muito comum. Vem pessoas de outros estados fazendo o concurso, vem fazer o curso aqui. A gente observa que também em outros estados o problema é igual. E aí a gente tem que abordar isso aí de como trabalhar, de como lidar. E a presença da mulher hoje na polícia acaba ajudando nesse tipo de processo, porque em muitas ocorrências que existe uma criança, existe uma mulher, a presença de uma mulher ajuda, né, nesse tipo de abordagem, de alcançar. Até esse pela tipo identificação, né? Que a vítima tem, uma mulher como eu, isso, né? Às vezes a criança não vai porque tem medo da polícia, daí você tira a farda, né, com a roupa paisano, e você tenta alcançar a criança até a chegada do conselho tutelar, porque muitas vezes a necessidade, né, de tirar daquele local, né, de risco aquela criança, aquela mulher, aquela idosa, que também é outro grupo que a gente aborda bastante nas nossas ocorrências. Bastante vulnerável também, né? Exatamente. É interessante porque a interface com o do sexo, nós trabalhamos muito com a Declaração dos Direitos Sexuais como Direitos Humanos, que é uma declaração belíssima. A gente podia até mandar para a Major Arlene, que é um material pedagógico incrível que talvez no curso possa ser discutido, que é feito planetário, né? O direito à não coerção, a não mutilação de corpos, e um monte de... serve para ajudar a gente na discussão. A gente pode, se você quiser, mandar para... Sim, porque... como ajuda o material. Exato.
Isso para a gente é muito rico, porque assim, criar outros pensares e capacitar esse policial que ele vai daqui, né, do centro de ensino se formar e atuar de repente num município onde as redes não funcionam, ele vai ser de repente o promotor desses direitos, desses pensares nesses espaços, porque a gente está tentando realmente capacitar esse profissional cada vez mais para ter ferramentas de ajudar a comunidade. E essas ferramentas estão disponíveis, são ótimas. E a gente se compromete a te passar tudo o que tem, no sentido, não que vocês já não tenham, mas com uma obrigação do grupo e da própria universidade de, com o que produz, socializar. Inclusive, a gente sugere que os 300 é chique, né? Os 200 programas, conta de mentiroso, os 200 programas daqui a gente vai te dar o local de acesso, porque ali você pode pensar programas que têm temática que te interessam, pesquisadores do mundo inteiro, nós tivemos portugueses, espanhóis e tal, e temas que talvez possam ajudar como material pedagógico nas aulas lá. E o que é bacana que vocês trabalhem com essa abordagem maior de direitos humanos, que eu acho que é o grande eixo no planeta para a gente poder ter um olhar para frente de uma cultura de paz no mundo, respeitando a diversidade e entendendo a diversidade como riqueza humana, né? Eu acho que essa abordagem de vocês é exemplar na questão de direitos humanos, né? E é uma curiosidade, esses policiais teus são homens e mulheres? Sim. Em salas mistas? Sim, hoje, como a legislação mudou, hoje as mulheres e os homens entram no mesmo concurso e fazem a escola todos juntos, mesma sala. E já vão aprendendo, inclusive, no dia a dia, porque certamente muitos deles, como nós, trazemos marcas dessa questão de gênero na nossa construção como pessoa que ele é. Antes de tentar ser policial, ele já traz uma marca. Eu acho que talvez esse curso sirva para muitos fazerem, não que eles sejam, aposto que não, pessoas que fariam essas violências, mas certas pequenas coisas que a gente mesmo se patrulha depois de 30 anos, que às vezes está fazendo, que é uma marca que ficou de um preconceito de gênero, uma coisa. Acho que é um momento muito bonito no curso para eles de reflexão sobre seus próprios conceitos sobre essa questão, né, de educação, sexualidade. Você falou que o Conselho Tutelar, esta violência é planetária, eu acho, sabe, do que a gente percebe. Como se diz, eles trazem de outras regiões, a gente percebe que eles dizem. E principalmente a violência contra a criança, às vezes vocês têm que intervir dolorosamente, né, porque tem que se trabalhar para isso, né? Muitas vezes, exatamente, porque, por exemplo, com o PROERD, você está na escola e muitas vezes naquela construção diária, da afeição que as crianças pegam com o policial ali, sempre acompanhado da professora, e aí trazem relatos, né, graves de violência que estão sofrendo em casa, e aí que a professora às vezes, né, não sabia como lidar, não é o momento, né, de se punir, mas é o momento de se buscar trazer essa criança, se ler realmente, né, o trazer a realidade, verificar que muitas vezes dificuldades na escola são provenientes de algumas, né, dificuldades também estão tendo em casa, e aí nesse tipo de caso acaba se trabalhando o policial, a professora e buscando as redes de apoio, porque é o momento que a criança vê que tem um espaço para falar. E aí ela vai trazer e vai se falar que aquela violência, aquilo que está acontecendo não era um carinho, aquilo ali estava passando um pouco, e nesse falar, nessa possibilidade de falar, onde você consegue buscar então, né, porque as escolas têm esses espaços pedagógicos de conversar com um psicólogo, um orientador e buscar verificar realmente os fatos. Para dar encaminhamentos, né? Infelizmente, muitas vezes se comprova violência na escola, sofrida em casa, né, pelas crianças, e aí tenta se levar isso daí para resoluções. Né? E você vê, esse é um papel lindo que tem que ser divulgado, porque a conotação do policial violento, do policial, o policial é um servidor da comunidade, né? Um servidor público. E então você vê o uniforme, a contradição uniforme, que às vezes para muitas dessas crianças vem como já disseram para ela alguma coisa desabonadora, é o acolhedor
da situação e o que vai dar encaminhamento. Então, ela também muda e percebe o policial como um amigo. E isso é importantíssimo para a Polícia Santa Catarina nesse estabelecimento de rede. Longa vida para o PROERD. Amém. Ô, Major, uma pergunta rápida, a título de curiosidade mesmo, né? Você tem do efetivo da Polícia Militar hoje, masculino e feminino? Hoje a Polícia Militar Santa Catarina tem por volta de 11 mil, né, profissionais, sendo que 850 deles são mulheres. Quanto? 850. Que bonito. Acho que é o número total de professores da UDESC, eu tenho a impressão. Uhum. Que bacana. E fazendo um trabalho conjunto, né? Então, vamos dando continuidade. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate e hoje conversando com a Major da Polícia Militar de Santa Catarina, Arlene Souza da Silva Vilela, que está nos contando sobre a presença da mulher na Polícia Militar e sobre a formação dos e das policiais que atuam aqui no Estado. Major, na sua opinião, você falou várias situações, vários casos que a Polícia Militar atua, né? E, na sua opinião, como é que a gente pode fazer para ajudar a diminuir essas ocorrências? Em que ponto, assim, você acha que a gente pode estar agindo? Eu acho assim, a escola é um espaço que a gente tem percebido de grande apoio, porque, assim, os professores, né, permitindo esse diálogo. O que a gente deixa sempre muito claro para quando trabalha com comunidade é que, assim, quanto mais a vítima se cala, mais o agressor se fortalece. Então, a necessidade de se falar, de se dizer, né, o que está acontecendo. Então, assim, esse trabalho escola, esse trabalho dentro das comunidades, de se observar, né, o quanto é necessário se criar redes de proteção também, as pessoas se conhecerem. Esse individualismo, infelizmente, acaba atrapalhando e, às vezes, as pessoas não fazem uma leitura correta, né, do que está acontecendo no seu entorno. Então, o que a gente tem visto e tem essa necessidade é que se fale mais sobre o assunto, se leia mais sobre o assunto e que profissionais da área se disponham a abrir esses espaços para se conversar sobre esse tema. Até num colóquio que eu estive em Campina Grande, né, uma das pesquisadoras apresentou assim que ela viu que esse tipo de violência estava acontecendo já nas séries finais ali, 6º ano, 7º ano, quando o namorado falava assim, não, você não vai falar com fulano, você não vai usar essa roupa. Então ela começou, o projeto deles atuavam dentro da escola, conversando sobre esse poder que o homem acha, vamos dizer assim, que tem, né? Que é da roupa, com quem fala, o que ouve, o que faz, né? Essa dominação, assim. Então, é bem interessante essa pesquisa, que ela foi direto na escola, agindo com os adolescentes. E acho que o PROERD, apesar de ter como traço, entre aspas, a prevenção da droga, que é um eixo principal, mas, como a Major colocou, eles necessariamente caem na violência em geral e tem espaço, inclusive, para discutir essas violências, porque, como é um espaço alternativo, que eles se sentem estimulados a falar, eles podem observar muito mais coisas numa dupla com a escola, do que a escola que, às vezes, mergulhada no cotidiano, às vezes não está conseguindo enxergar também. Né? Então, Major, agora nós vamos um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Então, você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, uma peça de teatro, um filme, que oportunize aos e às ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas que nós conversamos hoje aqui? Eu estou lendo um livro que eu acho assim fantástico, principalmente para as mulheres, né, com relação a se conhecer, que são as mulheres que correm com os lobos. Um livro muito bonito, fala sobre um folclore muito antigo, mundo inteiro, e fala essa questão da mulher. E um filme que eu acho interessante para ver é o filme Preciosa, que trata muito dessa questão da violência, que está muito próxima a nós. Esse filme Preciosa, foi uma atriz que ganhou prêmio, né? Exatamente. Que ela era obesa, exato, afrodescendente. Exatamente. Deve ser, é um filme lindo, eu não assisti ainda, fiquei mais curiosa ainda, soube dos comentários, né? Então, obrigada pelas dicas.
nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e pedir para que você faça as considerações finais. Ok, obrigada por estar aqui, né? E um bom final de semana a todos. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30, e você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente no site acessando www.cead.desc.br no espaço de extensão Programas em Andamento. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuem com a programação da Rádio Desk FM Florianópolis. Educação Sexual em Debate. Conteúdo: professoras Sônia Mello, Vera Marques, Patrícia Mendes e Gabriela Dutra. Produção e roteiro: Zuca Campanha. Realização: Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual e as Novas Tecnologias do Centro de Educação à Distância, em parceria com a Rádio Desk. Apoio: Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da Universidade do Estado de Santa Catarina.